Boa noite, meus irmãos, graças e paz a todos. Nós seguiremos aqui com os estudos do Catecismo Maior de Westminster, hoje estudando a pergunta 78, como é que a santificação dos crentes é imperfeita? Vamos ler a pergunta, eu já li, mas vamos ler a resposta também. Então, como é que a santificação dos crentes é imperfeita? A santificação dos crentes é imperfeita por causa dos restos do pecado que permanecem nele e das perpétuas concupiscências da carne contra o espírito. Por isso, eles são muitas vezes arrastados pelas tentações e caem em muitos pecados. São impedidos em todos os seus serviços espirituais e as suas melhores obras são imperfeitas e manchadas diante de Deus. Também um texto bíblico, talvez o software que eu uso para lançar o texto na tela de vocês, ele não está funcionando, então é por isso que estou um pouco atrasado aqui no envio. Então eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em Romanos 7, 18 a 23. Então eu vou anunciar os textos. Você pode ir pausando o vídeo, abre a Bíblia para a gente ler o texto junto. E aí vai facilitar. Então Romanos 7, 18 a 23 diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Mas o querer, o bem, está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Que no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pelo dia e agora é o tempo de estudo da tua palavra. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa expressão pode causar alguma estranheza, né? Como assim? A santificação é imperfeita? Uma obra que Deus faz, a despeito de o homem também realizá-la, como nós consideramos, mas como algo que Deus faz pode ser imperfeito. É exatamente isso que o Catecismo Maior diz, né? E é o que nós precisamos entender. Veja, quando nós dizemos que a santificação dos crentes é imperfeita nesta vida, nós queremos dizer que ela ainda não atingiu a sua plena maturidade. O crente regenerado, o crente, ele já é um novo homem, completo em todas as suas partes, mas ainda em um processo de crescimento, de desenvolvimento espiritual. Um teólogo chamado Louis Berkhoff, ele usa, para explicar isso, ele usa a imagem de uma criança, dizendo, olha, assim como uma criança é perfeita nos seus membros, ela ainda precisa se desenvolver, também o crente, embora tenha sido transformado, continua a amadurecer na fé e a lutar contra o pecado enquanto ele viver. Então, tendo sido justificados, nós somos chamados, meus irmãos, a uma caminhada constante de santificação. Essa, portanto, é uma jornada que dura desde a nossa salvação, a nossa regeneração, até a glorificação. E até lá, nós devemos nos dedicar em fazer a vontade de Deus. Por isso, a santificação nos fala de caminharmos sempre em direção ao alvo proposto por Deus, com os nossos corações humildes, desejosos em agradar a Deus, de fazer a vontade de Deus, né? Isso está em completa consonância com aquilo que Paulo diz em Filipenses 3, versos 13 e 14. Ele diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então, nós só seremos perfeitos na eternidade, na glória. E, portanto, aqui devemos perseguir a santificação. Mas nós seremos perfeitos na glória, porque na glória nós veremos o nosso Redentor tal como ele é. É o que João diz, 1 João 3:2. Ele diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Até lá, até encontrarmos face a face com o Redentor, nós permaneceremos imperfeitos. E duas razões são apresentadas pelo Catecismo Maior para esse fato. Primeiro, são os restos do pecado. Mesmo após a conversão, o pecado habita em nós, habita no crente. Foi o texto que nós lemos ali em Romanos 7.
Mas outros textos nos permitem enxergar essa mesma realidade. Por exemplo, no livro de Provérbios, capítulo 20, verso 9, o sábio diz assim: quem pode dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? A ideia é de que ninguém pode dizer isso. Mas além destes restos do pecado que permanecem e ainda nos sujeitam muitas vezes, existe também um conflito interno, né? Essas perpétuas concupiscências da carne contra o espírito. Então são os desejos, né? Concupiscências são os desejos da carne lutando continuamente contra os desejos do espírito. O texto de Romanos 7 que nós lemos é sobre isso. É o mal que eu quero fazer, o mal que eu não quero eu faço, e o bem que eu quero eu não faço. Essa luta interna entre carne e espírito. Gálatas capítulo 5, verso 17, Paulo diz assim, a escritura sagrada, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Veja, ao considerarmos as duas razões que o catecismo nos oferece aqui, do porquê nós permanecemos em pecado, nós aprendemos uma lição importante, né? Porque, meus irmãos, é possível que a sua tendência ao pecar seja de colocar a culpa em qualquer agente externo que não você mesmo. Por exemplo, as circunstâncias da vida. Então você diz assim: olha, eu questionei o poder, a bondade de Deus, eu desconfiei de Deus, porque o médico me disse que a minha situação era irreversível, a situação do meu pai era irreversível. Eu xinguei, mas eu xinguei porque eu fui fechado no trânsito. Eu menti, mas eu menti porque o meu chefe me obrigou. Então, veja, nós sempre, costumeiramente, nós atribuímos o nosso pecado às circunstâncias externas. Mas o que o catecismo afirma aqui, podemos perceber pelos textos bíblicos, é de que a santificação, na verdade, é imperfeita por causa do nosso próprio pecado, por causa daquilo que está em nós, daquilo que nós somos, pecadores por natureza. As circunstâncias apenas revelam essa realidade, apenas revelam o pecado que já se encontra enraizado no nosso coração. E esta realidade de que ainda somos pecadores, traz implicações para a nossa vida. Por isso que o catecismo apresenta, depois de duas razões, três consequências dessa imperfeição. Então, ele diz aí, ó, os crentes, o crente é por vezes arrastado pelas tentações e cai em muitos pecados. Então, por consequência da imperfeição, o crente cai, o crente falha. É o que Tiago diz no capítulo 3, verso 2. Ele diz assim: porque todos tropeçamos em muita coisa. Então nós tropeçamos, nós somos pecadores e por isso nós tropeçamos. E ele continua: se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz também de refrear todo o corpo. Ele está fazendo uma comparação com a língua, né? Se alguém consegue controlar a sua língua, esse cara consegue controlar tudo. Consegue resistir a qualquer tentação, consegue viver em perfeição. É um perfeito varão. Mas essa não é a realidade. Nós pecamos, nós caímos em pecado muitas vezes. O catecismo também diz que, por conta do pecado, nós somos impedidos nos serviços espirituais. Então, o pecado restante, ele impede e enfraquece os nossos deveres espirituais. A tendência, meus irmãos, ao pecarmos, é um afastamento contínuo e progressivo dos meios de graça. O pecado nos afastará da nossa vida devocional, da nossa vida de oração, da comunhão dos santos, na mesma medida em que nos afastarmos destes meios de graça, nos proporcionará uma tendência maior a cedermos às tentações. Charles Spurgeon disse certa vez que os desviados começam com Bíblias empoeiradas e terminam com suas roupas sujas. É por isso que o autor aos Hebreus exorta, no capítulo 12, o verso de número 1, ele diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso, de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A despeito da imperfeição, a despeito das dificuldades enfrentadas, nós não devemos desanimar nessa jornada. Pelo contrário, considerando o exemplo de outros irmãos nossos do passado, nós devemos perseverar na busca pela perfeição, abandonando nesta corrida, nesta jornada, o peso morto que nos atrasa, que é o pecado, que tenazmente nos assedia, né? Ah, Além do mais, nesta situação em que somos imperfeitos, o catecismo diz que até mesmo as nossas melhores obras são imperfeitas e contaminadas diante de Deus. Isaías 64, verso 6, o conhecido texto, fala sobre
Isso, diz assim a Escritura Sagrada, Isaías 64:6. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Então as nossas justiças são como trapo de imundícia. A realidade apresentada pelo texto é que até o que nós fazemos de bom possui manchas do pecado. Quando nós realizamos boas ações, por exemplo, é possível que o nosso coração esteja tomado por um desejo de satisfação pessoal. Eu faço isso para comprar, de alguma forma, um benefício, para comprar uma aceitação diante de Deus. Ou então, tomado pelo desejo de reconhecimento. Eu faço boas ações, mas para que as pessoas olhem e reconheçam que eu sou bom, que eu sou alguém bondoso, que eu sou alguém gentil. E tudo isso nos ensina, meus irmãos. Essa imperfeição nos ensina uma realidade espiritual adequada. A santificação, embora real e progressiva, ela é imperfeita, ela não é perfeita nessa vida. Isso nos ajuda a entender o momento em que nós estamos, a luta que nós devemos cultivar. Além do mais, isso nos ensina uma dependência contínua, constantemente dependendo do Espírito Santo, abrindo os nossos olhos para vermos os pecados que nós cometemos, para nos arrependermos e voltarmos a Deus pela redenção, pela salvação dos nossos pecados. E também nos ensina a esperança futura. A perfeição da santificação chegará um dia, na glorificação. Para lá que nós olhamos, né, para este dia em que o pecado será completamente removido, não haverá manchas, não haverá mal, não haverá mais iniquidades. Meus irmãos, um puritano certa vez disse que um homem é, em sua privacidade, o que ele realmente é, às vistas de Deus. Aquilo que nós fazemos no oculto é como Deus nos conhece. E nós conhecemos nosso coração, nós reconhecemos as nossas imperfeições. Se você pensa que é perfeito, você pode ler, se adiantar no estudo do catecismo e ler as perguntas e respostas concernentes aos 10 mandamentos. Você perceberá que a dimensão de desobediência na qual você se encontra diante da lei de Deus é muito mais profunda do que você imaginava. Assim é possível que você compreenda por que é que Paulo diz, né? Miserável, né? Desventurado homem que sou. Quem é que me livrará do corpo desta morte? Meus irmãos, a nossa santidade imperfeita, todavia, nos direciona a Cristo todos os dias, para que, por meio do seu sangue, encontremos redenção e purificação. Esta é a origem de toda a genuína santidade. Esta é a santidade invencível que nunca morrerá, mas um dia será perfeita em e com Cristo para sempre. Até lá, nós somos chamados pela Escritura a uma verdadeira batalha contra o pecado, chamados a nos revestir de toda a armadura de Deus e lutarmos esta batalha mortificando a nossa carne. Quando nós cairmos, quando nós falharmos, fracassarmos, graças a Deus, porque Cristo foi crucificado por nós. O velho homem foi crucificado com ele. E Deus não nos imputa ao pecado. Além disso, graças a Deus, porque o Espírito de Cristo opera em nós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. De modo que nós morremos um pouco mais que o pecado a cada dia, sendo por Deus mesmo progressivamente preparados para habitar com ele na Jerusalém celestial. Deus então nos fortaleça, meus irmãos, nessa jornada rumo à perfeição. Vamos orar mais uma vez e encerrar o nosso estudo nessa noite. Agradecemos-te, Pai, pelo tempo que tivemos agora de estudo. Pedimos o teu auxílio, Pai, reconhecendo a pecaminosidade que ainda reside em nós, para que no uso diligente dos meios de graça nós sejamos santificados, conformados à imagem do nosso Redentor até aquele dia, que seremos perfeitos como Ele é, que o veremos tal como Ele é. Até lá, ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, Deus abençoe, desejo aí a todos um bom resto de semana, até domingo, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.